Salve galera, passando para agradecer o Dieguinho do canal Futebol lá, que é o XBet, pela camisa do Vascão. A primeira que eu ganho, a primeira de muitas. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, vamos começar esse vídeo aqui discutindo algumas situações bem interessantes. O Globoesporte.com fez um levantamento especificamente dos reforços do Vasco na temporada. Você sabe qual é o reforço que mais atuou com a camisa do Vasco? Quem é o artilheiro do Vasco dos novos reforços? Aquele jogador que deu mais assistências, aquele jogador que mais participou de gols, contando assistências e também gols marcados. Eu vou colocar para vocês algumas estatísticas bem interessantes e a gente vai poder discutir algumas coisas. Vou colocar para vocês na tela a lista dos jogadores que mais atuaram na temporada. A gente tem Zeca, Vanderlei, El Jabá, Marquinhos, Gabriel. Na lista agora aí que eu vou colocar para vocês de participações em gols. Quem lidera essa lista é o Marquinhos Gabriel e vocês vão entender o porquê nas próximas listas. O Léo Jabá, o Morato também aparece bem ranqueado nessa segunda lista que eu coloquei na tela aí para vocês. Agora eu vou colocar para vocês na tela a lista dos artilheiros do Vasco e logo em seguida eu vou deixar com vocês a lista dos jogadores que mais deram assistências para gols. Se você olhar os números aí, você vai ver que se destacaram dos reforços do Vasco na temporada. Você pode colocar aí o Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e também o Morato. Esses jogadores são os que têm o melhor aproveitamento. Lembrando que o Nenê, pelo recorte curto, o Nenê só tem 4 jogos com a camisa do Vasco. O Nenê também está com um índice muito bacana das participações dele até aqui com a camisa do Vasco. Mas os outros jogadores, pela sequência na temporada, têm números bem interessantes. Olhando a primeira lista ali, 2 jogadores têm números baixos de partidas com a camisa do Vasco nessa temporada. Algo que acredito que eu já tinha certeza que deveria acontecer e você também. O Rômulo tem 17 jogos na temporada e o Michel apenas 7. Inclusive, o Vasco já informou ao Michel que ele nem joga mais nessa temporada. Um jogador que até surpreendeu positivamente, vamos colocar o Zeca, é o jogador que mais atuou na temporada com a camisa do Vasco. Jogou de lateral esquerdo, direito, até de volante naquele sistema 3-3-3-1 que o Lisca adotou em algumas partidas. E podemos dizer aí que um jogador surpreendeu positivamente, inclusive queimou a minha língua e acredito que a sua também, que foi o Daniel Amorim. Daniel Amorim tem 17 jogos, 3 gols marcados, era para ter mais, né? Teve gol anulado ali naquela partida contra o Cruzeiro, mas é um jogador que tem ajudado bastante o Vasco. E só não tem números melhores, tanto de gols, assistência, quanto também de partidas, porque ele concorre com o Germancano, que é um jogador aí que a gente sabe que é extremamente letal e importante para o Vasco, apesar de vir numa sequência ruim de jogos, pelo menos no quesito gols, mas o Germancano é um jogador do Vasco hoje que é praticamente intocável, mas o Daniel Amorim vem tão bem que muitas pessoas já chegaram a pedir os dois jogando juntos e em alguns momentos até pedir que o Germancano ficasse no banco para o Daniel Amorim, algo que era inimaginável um tempinho atrás, alguém imaginar que a gente poderia cogitar a possibilidade do Germancano ser banco no time do Vasco. Então foi um jogador que foi uma grata surpresa, veio emprestado pela Tombense e até na minha opinião aqui é um jogador que o Vasco poderia renovar para a temporada que vem, que seria um bom reserva para o Germancano. Eu vou colocar para vocês na tela, o Globoesporte.com fez uma enquete para o torcedor votar qual dos reforços ele acha que foi a melhor contratação da temporada. O Nenê ganhou disparado aí, o Nenê tá nessa lista aí dos últimos jogos, 4 jogos apenas, e eu gostaria de fazer diferente. O Nenê vai ser unanimidade se a gente perguntar qual foi o melhor reforço. Eu gostaria que vocês tirassem o Nenê e o Fernando Diniz, e dos outros reforços, qual foi para você o melhor reforço da temporada? Eu diria para vocês que tirando o Fernando Diniz e o Nenê, eu colocaria o Cunha em cima do Zeca. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo
nos comentários. Bom, galera, o Vasco tem 2 baixas aí de última hora para o jogo contra o Confiança e eu vou trazer para vocês aqui. E temos aí novidade de uma pessoa que não estava podendo estar junto com a delegação do Vasco e conseguiu um efeito suspensivo e embarcou junto com a delegação. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que você faz para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. Tem Brasileirão Série B rolando hoje, inclusive tem jogos super importantes pra gente, CSA e CRB, Botafogo e Avaí, tem jogo rolando agora de tarde aí, jogo do Goiás, jogo do Guarani, tem Brasileirão Série A, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Brasil. O que não falta é opção de jogos importantes para você fazer as suas apostas. Vem para a 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que esse dinheiro é seu, ele fica lá disponível para você fazer as suas apostas esportivas e de quebra você ainda concorre ao sorteio das camisas. Cada 25 gera o cupom, fez R$50, gera 2,75,3. Assim você tem mais grana para poder apostar e também aumenta as suas chances de ganhar a camisa no sorteio. Bom, galera, o Vasco tem 2 desfalques de última hora. O Léo Jabá sentiu dores lombares e foi cortado da partida. Com isso, Gabriel Peck deve ser o titular do Vasco na vaga do Andrei. O Vasco deve voltar a jogar com apenas um volante. E quem tá fora também, que a expectativa era que ele ficasse relacionado no banco de reservas, era o zagueiro Hernando. Ele treinou normalmente a semana inteira com o grupo, mas o Fernando Diniz optou em não relacioná-lo para a partida. O único zagueiro de ofício no banco de reservas para a partida será o Valber. Caso o Valber tenha algum problema ou algum outro zagueiro, o Rômulo treinou durante a semana quebrando um galho na zaga e pode, numa situação emergencial, fazer a função. Alexandre Pássaro, que foi punido com 45 dias de suspensão, não poderia transitar ambientes de jogos do Vasco, conseguiu um efeito suspensivo, viajou com a delegação e está com o time do Vasco lá no Sergipe, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de uma situação aí inusitada. Vocês sabiam que o Mauro César fez um depoimento muito forte hoje lá no seu Twitter, repostando algumas imagens do Carlos Gregório, que é assessor de imprensa do Vasco, dizendo que essas pesquisas de torcida nunca o convenceu e de que ele não acredita que o Vasco tem apenas a 5ª maior torcida do Brasil. Na opinião do Mauro César, o Vasco tem aí mais do que isso de torcedor. Ele não especificou se é a 2ª, 3ª ou a 4ª, mas para ele a 5ª maior torcida não é. O Vasco tem mais torcedor do que apontam as pesquisas. E agora eu vou levantar uma bola quicando para vocês poderem chutar. Na sua opinião, você concorda com o Mauro César? Discorda? Eu concordo. E se você concorda, na sua opinião, em que colocação nesse ranking o Vasco estaria? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha modesta opinião, eu acredito que o Vasco sempre esteve no top 3. E infelizmente, nos últimos 20 anos, o Vasco nessa crise desgraçada aí, 4 rebaixamentos, deixando de brigar por títulos importantes. A gente viu o São Paulo numa arrancada aí, principalmente na primeira década do século XXI, 3 brasileiros, Libertadores, Mundial, com times muito fortes. A torcida do São Paulo deu uma crescida aí e acredito que o Vasco perdeu um pouco de torcedor. Mas eu, por exemplo, não acredito que o Vasco tenha menos torcedor que o Palmeiras. Eu posso até discutir se o Vasco tem mais ou menos torcedor do que o São Paulo. Aí é uma outra discussão. Na minha opinião, o Vasco fica ali entre 3º, 4º. Hoje, nesse recorte dos últimos 20 anos, eu colocaria o Vasco ali na 4ª maior torcida. E se você pegar, porque essa pesquisa eu escuto desde que eu sou criança, dos anos ali 90, começo dos anos 2000, até o meado dos anos 2000, eu duvido que o Vasco, no mínimo, não era top 3 do Brasil. Inclusive, o Corinthians começou a ganhar muitos títulos na virada dos anos 2000. O Corinthians foi ganhar o primeiro título brasileiro dele na década de 90. Também acho estranho o Corinthians ter mais torcida que o Vasco. A torcida do Corinthians é muito expressiva na capital, em São Paulo. Se você for disputar
torcida do Corinthians e do Vasco espalhado pelo Brasil, se você excluir o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, também te diria que o Vasco tem mais torcedor espalhado no Brasil do que o Corinthians. Enfim, essa discussão vai longe, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas o Mauro César, que ultimamente a galera tem ficado bem irritada com ele, acho que nessa daí ele deu uma tremenda de uma bola dentro. Concorda com o Mauro César? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite, por volta de 8 e alguma coisa, 9 horas da noite, o Dieguinho tá chegando com mais informações, beleza? Chegou até que dar essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento Dieguinho volta, tamo junto, valeu, fui!